Vamos agora, convido a sua atenção para juntos estudarmos a palavra do Senhor. O nosso texto básico, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, verso de 1 a 12, com o tema O Fluir do Espírito. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, que já era um rio, e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então me disse: visto isto, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer à margem do rio. Tendo ele voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estender as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. Pai querido, abre agora nossa mente, o nosso coração, para o estudo da tua palavra, para que possamos entender, e não apenas entender, ó Pai, mas também colocar em prática na nossa vida diária aquilo que o Senhor nos ensina através do teu Espírito Santo. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vemos no texto, queridos, que o profeta é levado ao átrio externo do vestíbulo do templo, e ali ele vê uma torrente brotando, né, sob a soleira do templo, passando pelo altar do holocausto, ainda ao sul, diz o texto. Finalmente sai da área do templo e ao sul do portão oriental externo. A 1000 côvados, ou cerca de 500 metros, do portão, as águas já davam pelos arteiros, ou seja, o tornozelo. Aos 4000 côvados, já tinham se transformado em um rio. E a palavra usada aqui no hebraico, a palavra nahal, significa rio bastante fundo para se nadar nele. Então, já começando a aplicar esse texto às nossas vidas, o Senhor quer, querido irmão, amada irmã, que você e eu não tenhamos uma vida rasa ou uma vida superficial. Ele quer, com certeza, nos conduzir para experiências mais profundas com o Senhor Jesus e com o seu reino. Nós vemos no texto que a experiência do profeta Ezequiel tem muito a nos ensinar quando se trata de vivermos com mais profundidade a vida espiritual.
Está diante de nós, queridos, diante de uma visão, um anjo que leva o profeta a uma nova experiência. Irmos ao fundo, o que significa? Significam rios, piscinas, mar. Isso tudo nos dá, muitas vezes, muito medo. A gente vê os discípulos, no meio da tempestade, acordar Jesus com medo de se afogar no mar devido àquelas tempestades. Então, Deus quer nos levar, queridos, a lugares mais profundos. Por que nós precisamos, como servos de Deus, ir a lugares mais profundos? Porque vivemos numa geração de superficialidade. Veja aí, superficialidade, por exemplo, na vida espiritual, na espiritualidade. Superficialidade no autoconhecimento, ninguém mais gosta de estudar. Nos relacionamentos, hoje atrapalhados, principalmente pelo celular. E também na busca do aprendizado. Me lembro ainda da minha época de seminário e também de IBEL, em que a gente, para fazer a nossa, hoje chama monografia, ou TCC, na época chamava tese. A gente passava dias e dias na biblioteca pesquisando. Hoje não, hoje você abre a internet, tudo é mais fácil, já está tudo pronto, já está tudo mastigado. Então, esta é a geração da superficialidade. John Taylor diz assim que o nosso texto pode ser interpretado literalmente, mas ele diz assim, é um claro exemplo de simbolismo. Águas fluindo simbolizam o Espírito Santo fluindo, diz John. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, que Jesus não havia sido ainda glorificado. E João Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte: João registra a declaração do Senhor Jesus de que ele é a fonte de rios de água viva, adicionando a esse comentário, segundo o qual o Senhor Jesus estava falando sobre o Espírito de Deus. Então, esse fluir que nós vamos meditar nesta noite é o fluir do Espírito dentro do seu coração, do meu coração. Porque o Senhor Jesus diz, no texto de João, que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Então, esse é o fluir do Espírito, o tema da nossa mensagem. E esse fluir, queridos, em primeiro lugar, tem sua origem no sacrifício do Senhor Jesus. Versos 1 e 2 diz assim: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saiu águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Eu pergunto, qual era a origem das águas? Elas saíam do templo, elas saíam do altar. O Warren Wiersbe diz assim que o altar tem uma relação com a morte do Senhor Jesus. A cruz foi o altar onde o Senhor Jesus foi oferecido como oferta pelo pecado. O reverendo Russell Shedd diz assim que o próprio rio pode ser comparado ao sangue de Jesus derramado na cruz, fez surgir de Jerusalém uma fonte de bênção. Querido hino 523 da harpa cristã tem como título Cristo, fonte escondida. E diz assim: Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos hão de fartar. A água sairá, a água banará. Da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo. Nelas os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos
que águas vivas não podem conter. Já muitos homens gastam dinheiro sem esta fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro e para a fonte há de guiar. Ao aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nós, em ser, para nos alegrar. Que letra maravilhosa, irmão. O derramamento do Espírito no Pentecostes se deu depois da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Portanto, se nós desejarmos, ou se nós desejamos o fluir do Espírito, devemos entender o sacrifício do Senhor Jesus, a obra da cruz e os seus significados. Ou seja, devemos identificar com a crucificação e a morte de Cristo de forma que sejamos participantes da sua morte, no sentido de que crucifiquemos e façamos morrer a nossa velha natureza. Paulo deixa isto claro em Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, quando ele diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Deus quer nos levar, queridos, a mergulhar em águas que possuem vida e não morte. Existem muitas propostas, né, que o mundo faz para nós que aparentemente saciam a nossa sede, mas no final delas está a morte. Muitos homens, mulheres e famílias têm sido levados por essas águas. Hoje à tarde, queridos, eu estive ali na nossa querida Rua Helvétia, na frente do nosso templo, e pude ficar por alguns instantes observando aquele movimento ali da Cracolândia, as pessoas ali aparentemente saciando sua sede, mas nós sabemos que o final de tudo aquilo ali é a morte. Então, quantos homens, quantas mulheres estão ali? Quantas famílias desfeitas estão ali? E eles estão sendo levados por essas águas e levam para a morte. Se entendermos o que significa se identificar com a crucificação e a morte do Senhor Jesus, então o Espírito fluirá em nós e sairemos da superficialidade. Esse é o primeiro desafio nesta noite. E nós sairemos da superficialidade por causa do Senhor Jesus Cristo dominando, controlando a nossa vida. Veja que quando Ezequiel chegou na parte mais funda, ele não podia fazer nada. Ou seja, ele estava na dependência total de Deus. Então o Senhor Jesus quer também, na sua vida e na minha vida, ter esse controle e nos tirar da superficialidade. Esse fluir, queridos, que tem sua origem no sacrifício do Senhor Jesus, em segundo lugar, nos leva à profundidade em nosso relacionamento com Deus. É isso mesmo. Nos leva à profundidade em nosso relacionamento com Deus. Versos 3, 4 e 5 diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Queridos, que coisa maravilhosa! Quando o Espírito Santo flui em nós, nós saímos da superficialidade e buscamos a excelência. A profundidade virá através de práticas devocionais. Você pode perguntar, pastor, como eu vou conseguir uma vida mais profunda? Então, através da nossa prática devocional. Vida de oração, vida de estudo da palavra, meditação nas escrituras. Muitas vezes a gente acha que estudar a palavra é só ler. Você chega lá, pega o Salmo 23, lê ele rapidinho, já sabe o que está escrito, e acha que estudou a palavra. Não. Estudar é você ler, é você meditar, é você fazer anotações, é você aplicar aquele texto à sua vida e ver se aquilo está de acordo, se a sua vida está de acordo com aquele texto.
senão precisa de haver mudança. E também precisamos de congregar. A pandemia afastou muito a gente, uma família da outra, irmãos e outros irmãos, e até agora ainda não voltou tudo ao normal. Mas veja o que diz Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos manifestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar. Então, vida de oração, estudo da palavra, meditação na palavra e o congregar vai trazer profundidade à nossa vida espiritual. Não há atalhos, queridos, para da superficialidade. Alguns empecilhos nós criamos muitas vezes para atrapalhar a nossa vida devocional. Muitas vezes pergunta para a pessoa: você está estudando a Bíblia? Ah, eu não tenho tempo. Você está orando? Ah, eu não tenho tempo. Então, algumas coisas que a gente mesmo cria. Por exemplo, cansaço. É muito difícil observar um tempo com o Senhor quando estamos cansados. Falta de disciplina. Nós precisamos de uma disciplina na nossa vida espiritual. E uma das preciosidades que aprendi no IBEL, no ano 1974, dei lá em 74 e 75, com um dos meus professores queridos, que foi até meu padrinho de casamento, Reverendo Donaldo Caller. Ele nos ensinou a programar o nosso dia para não deixar de cumprir nenhum dos nossos compromissos. Então, a gente fazia aquela programação e seguia a risca. Então, tinha tempo para tudo e tinha tempo para descansar também. Então, isso se chama disciplina. Muitas vezes, queridos, a gente gasta tempo demasiado com uma coisa e falta tempo para outra. Então, nós precisamos de disciplina também para o nosso crescimento espiritual. E sem falar da luta espiritual. Muitas vezes você fala: agora eu vou fazer a minha devocional. Então, você vai para um lugar tranquilo. Daqui a pouco o cachorro do vizinho começa a latir. Daqui a pouco você ouve um som alto do lado de fora. Daqui a pouco alguém está te chamando no celular. Então veja que há uma luta espiritual para podermos fazer a nossa devocional, que é o nosso crescimento espiritual. E o inimigo não quer que você cresça, que eu cresça. Então, nós precisamos partir para essa luta. E também existem desculpas, né? A maior desculpa hoje é: não tenho tempo. Eu posso responder para você: quem não tem tempo para Deus, vive perdendo o seu tempo. Quem quer dar um jeito, né? Quem quer dar um jeito, diz a expressão popular. Quem não quer dar uma desculpa. Então, muitas vezes, a nossa opção, ao invés de dar um jeito, é dar uma desculpa. Quanto tempo temos gastado, muitas vezes, diante da TV ou na internet? Hoje em dia, a gente entra no metrô, todo mundo com o celular na mão, todo mundo mexendo. Em qualquer lugar que você chega, né? Você está numa fila, você está num consultório médico, esperando sua vez, todo mundo mexendo na internet. Então, quanto tempo temos gastado com isso? E depois vamos dizer que não temos tempo para a nossa vida devocional. Alguém disse que nós precisamos fazer um orçamento do nosso tempo. Assim como a gente faz o orçamento das nossas finanças. Devemos, então, separar, queridos, diariamente o tempo para a nossa vida devocional. E, como eu já disse, manter uma disciplina, ou um hábito, ou aproveitar cada ocasião para esse momento devocional. Sempre num lugar separado, lugar tranquilo, sem qualquer impedimento. Aí você vai, então, poder gozar essa comunhão com Deus. Você vai orar, você vai ouvir Deus falar com você, você vai sair desse momento fortalecido. Então, Deus tem para nós, queridos, águas correntes. Deus leva o profeta a lugares mais profundos. Da mesma forma, ele irá nos levar a experiências mais profundas. Uma das coisas maravilhosas desse momento de pandemia é que nós podemos buscar mais a Deus e ter experiências profundas com Ele. Experiências maravilhosas, né? O versículo 3 do nosso texto tem a expressão: e me fez passar pelas águas.
e também águas pelo tornozelo. Então, muito raso. Experiências rasas com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas têm experiências rasas, não querem ir mais a fundo. Muitos têm medo, achando que é pentecostalismo, mas não é. É a ação do Espírito na sua vida, na minha vida. Ou você prefere uma vida superficial com Deus? Versículo 4 diz no nosso texto assim: águas que me davam pelo joelho, ou seja, um pouquinho mais profundo. Já não é uma vida espiritual tão superficial, mas ainda assim você consegue andar livremente. Ou seja, eu vou à igreja regularmente, mas algumas áreas da minha vida só dizem respeito a mim. Existem barreiras que ainda não venci. Muitas vezes, queridos, a gente tem medo de confessar isso. E dizer que a gente ainda manda na nossa vida e que a gente muitas vezes não abre mão. Essa é uma barreira que precisa ser vencida. Versículo 4 diz: águas pelos lombos. Agora já fica mais difícil andar sozinho. Você fica mais pesado, as pernas ficam pesadas. Então há uma busca maior, mas ainda os meus pés estão no chão. Tenho controle para onde vou. E versículo 5 diz: águas profundas, um rio pelo qual não se pode passar. Aí é o ponto de nós precisamos chegar, querido. Agora as águas encobriam o profeta. Ele já não sentia mais o fundo daquelas águas. Então nós somos levados de um lado pelo outro, dependendo totalmente de Deus. Dependendo totalmente de Deus. Deus é quem pode tudo e todas as coisas. E como diz lá no livro de Cantares, eu sou do meu amado e ele é meu. Ou seja, eu sou do Senhor Jesus, que é o meu amado, e o Senhor Jesus é meu. Então nós vimos já, queridos, que o fluir, esse fluir, tem sua origem no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e nos leva a uma profundidade no nosso relacionamento com Deus, ou seja, primeiro compromisso com o Senhor Jesus, no sacrifício dele, já é ele quem vive, mas não nós que vivemos, e uma vida espiritual com Deus mais profunda, um relacionamento com Deus mais profundo, para que você tenha experiências gloriosas, né? Nós temos vivido nesses dias, a gente está lá em cima no púlpito, experiências gloriosas com Deus enquanto o culto está acontecendo, enquanto o pastor está pregando. O Senhor tem dado momentos de muita alegria e a gente queria que todos pudessem sentir esse momento de um relacionamento mais profundo com o Pai Celestial. Em terceiro e último lugar, esse fluir produz vida em abundância. Esse fluir produz vida em abundância. Versículos de 6 a 10 diz assim: e me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia abundância de árvores, de um e do outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Veja que coisa maravilhosa. Então esse fluir do Espírito em nós vai nos levar, queridos, a produzir frutos na nossa vida. O Senhor Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, toda criatura, diz o texto, que vive em enxame, se verá por onde quer que este rio passe. O texto diz que haverá muito peixe. O texto diz que onde chegar estas águas tornarão saudáveis as águas do mar. Imagine o mar vermelho com suas águas saudáveis. E tudo viverá por onde quer que esse rio passe. Junto a ele, acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do grande mar, uma multidão excessiva. Que coisa maravilhosa. Deus tem para nós, para mim e para você, águas vivificadoras. Queridos, quando somos invadidos por esta água do Senhor Jesus, somos lavados completamente. Por isso, águas profundas, para banhar totalmente, para lavar totalmente
nos dá para lavar não somente o tornozelo, esse lavar do Espírito purifica toda a vida onde havia morte. Então, Jesus sempre deixou claro que quem crê nele não morrerá, mas tem a vida eterna. Então, esse lavar do Espírito purifica, traz vida onde havia morte. E o que vai acontecer, então, na minha vida e na sua vida? Diz o texto que havia abundância de árvores. O mar morto torna-se saudável. Tudo viverá por onde o rio passar. Abundância de peixes e enxame. Presença de pescadores. Sustento, alimento com fartura. Toda a sorte de frutos. Tua folha será remédio. Então, cura. Peixes e frutos falam de colheita. Morte e vida falam da ressurreição em Cristo. Quando passamos pelas águas profundas, Deus nos dará grande colheita de vidas para o seu reino. Esse aí é o desafio a você e a mim nesta noite. O mundo e a sociedade clamam por abundância de vida. Se você estiver com seu coração cheio, comprometido com o Senhor Jesus, com uma vida devocional sadia, então você vai produzir frutos em abundância para o reino do Senhor. Você vai trazer muitas almas para o Senhor Jesus. Como nosso pastor sempre diz, né? Ontem mesmo ele falou, você que vai ser ordenado oficial, traga 10 visitantes cada um. Então você vai fluir e vai produzir frutos e vai trazer almas aos pés do Senhor Jesus. Como eu disse ali na nossa rua, na Rua Helvétia, nós vemos ali vidas vivendo miseravelmente. Pessoas enfermas, principalmente do ponto de vista espiritual e emocional, mortas em delitos e pecados. Você e eu somos a igreja do Senhor Jesus e temos a mensagem que traz abundância de vida. Portanto, o fluir do Espírito vai levar você e a mim a produzirmos frutos para a glória do nome do Senhor. Eu concluo a mensagem com alguns desafios. Então, eu disse no princípio que o fluir do Espírito tem sua origem no sacrifício do Senhor Jesus. Isso significa nossa identificação com o Senhor Jesus. Logo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A minha vida está nas mãos do Senhor. Nos leva também à profundidade do nosso relacionamento com Deus, ou seja, nossa vida devocional, nosso preparo espiritual para enfrentar as batalhas. E, em terceiro lugar, produz vida em abundância, ou seja, produção de frutos no nosso dia a dia, abençoando as pessoas que estão sedentas. Eis o grande desafio para todos nós, para que sejamos uma fonte de água da vida. E, novamente, recordando o texto do Senhor Jesus. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado. Então, deixo aqui o desafio, encerrando a mensagem para você nesta noite. Você tem tido uma vida compromissada com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus vive em você? Ele é o Senhor da sua vida ou é apenas Salvador? Quem é que controla a sua vida? Então, o fluir do Espírito nos leva a depender inteiramente do Senhor Deus, comandando, controlando a nossa vida. E também nós vimos que o fluir do Espírito vai fazer com que a gente tenha uma vida mais profunda com Deus. Que a nossa vida devocional é o nosso preparo espiritual. Que é o fortalecimento espiritual, é o nosso dia a dia com Deus individualmente. É tão bom a gente estar na igreja e ouvir Deus falar para o grupo todo. Mas é melhor ainda Deus falar com você individualmente, pessoalmente, e tratar com você do jeito que você precisa ser tratado. Então, isso é o que? É vida devocional com o Senhor. E vimos, em último lugar, que a vida que é comprometida com o Senhor Jesus, que tem uma vida devocional sadia,
então vai produzir frutos para a glória de Deus. Onde o rio passar, vai produzir frutos, vai trazer vida. E você e eu que temos a vida em abundância nos ofertada pelo Senhor Jesus Cristo, nós vamos levar essa vida, essa mensagem de vida para as pessoas lá de fora que estão necessitadas. Que Deus abençoe. Vamos orar e logo em seguida eu vou fazer o encerramento do nosso Conexão com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, que haja em cada um de nós o fluir do teu Espírito nesta noite. E esse fluir, Pai querido, vai nos levar, cada um a uma vida comprometida com o Senhor Jesus. Nós vamos dizer como Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Senhor Jesus vive em cada um de nós, através desse compromisso. Pai, também o fluir do Espírito vai nos levar a uma vida devocional mais profunda, ou seja, comunhão com o Senhor. Pai, como é bom a gente estar sozinho com o Senhor. Pai, como é bom a gente ouvir o Senhor falar conosco. Pai, a nossa tendência é só falar, falar, falar e nunca ouvir o Senhor falar. Mas fala conosco, Pai, através de nossas vidas devocionais e também através dos nossos cultos, nossos encontros com os irmãos, porque o Senhor disse que ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. E juntando, ó Pai, essas duas coisas, o fluir do teu Espírito vai fazer com que a gente venha a produzir fruto. O Senhor Jesus nos chamou, nos designou para que vamos e produzamos fruto. Pai, que a tua igreja, que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, e todos os demais irmãos de outras igrejas que estão conosco neste momento, venham a ser produtores de fruto para a glória do teu nome. Através do testemunho, através das palavras, através do dia a dia, através do tratamento com as pessoas. E que as pessoas sejam atraídas a Jesus através da nossa vida, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus.